Bora lá, fiel, que grande vitória do Corinthians contra o Mirassol, hein? O Corinthians voltou a vencer finalmente na Neoquímica Arena e venceu com autoridade. Gol do Yuri, gol do Maicon e gol do André Luiz, o volante aí da base do Timão. E pessoal, que grande vitória aí. O Corinthians jogou muito e mereceu a vitória. Comenta aqui nos comentários o que você achou dessa partida e também vamos ver um pouquinho aqui as últimas informações do Corinthians de hoje. Sem mais enrolações, bora pro vídeo, torcedor do Timão. Voltamos com o Globo Esporte e o Corinthians voltou a vencer em casa depois de muito tempo. Uma pena que foi em cima do nosso Mirassol. Vamos ver na matéria do Renato Cury. Sabe quando tinha sido a última vitória do Corinthians em casa no Campeonato Brasileiro? Não vou lembrar, hein? Não lembro. Foi contra o Flamengo, perdeu. Não lembro. É difícil puxar na memória porque fazia tempo. 18 de maio, vitória por 1-0 no clássico contra o Santos. Faz tempo, muito tempo. Hoje ele ganha! 3-0 Corinthians hoje, hein? 3-0. O Roberto precisa nos ajudar, pelo amor de Deus. E olha que ele ajudou, viu? Sofreu pênalti no lance do primeiro gol. Fez o segundo, que deu mais tranquilidade para o time na partida. Foi uma vitória para relembrar os bons momentos de Corinthians em Itaquera. A gente trabalhou bastante com os atletas e colocamos para eles que o jogo contra o Mirassol, 3 pontos, era inegociável. Era inegociável, independente de performance, independente do que quer que fosse. A boa vitória do Corinthians sobre o Mirassol coloca fim a um jejum que já durava quase 5 meses. Boa notícia para o corintiano, claro, motivo para comemorar, mas mesmo assim, o desempenho do time como mandante nesse Brasileirão segue bem abaixo daquele que o torcedor está acostumado. Aproveitamento de 49%. E de pensar que nos melhores anos, como 2015, por exemplo, esse aproveitamento foi de quase 90%. É muito tempo sem ganhar em casa, a gente não pode, acho que é uma coisa que a gente vê se cobrando bastante. A gente sabe da força que a gente tem em casa e quando as vitórias não vêm, a gente se cobra bastante. Foi uma entrega enorme dos atletas, eu tenho que parabenizar todos aqui, foi um orgulho muito grande ver o que esses caras correram dentro de campo. O resultado foi bom e agora é manter, né? É descansar agora na data FIFA para chegar lá contra o Santos e manter o resultado bom. Vai, Corinthians! Respira o Corinthians, né, Caioba? Mas olha só, o tempo de jejum sem vencer lá, ó, em Itaquera, né, pelo Brasileiro. 139 dias, 4 meses e 7 jogos. Principalmente para um time que sempre teve a sua casa como fator desequilibrante, chama atenção esses números. Mas mostra o tamanho dessa vitória contra o Mirassol, né? Um time muito bem armado, um time muito ofensivo, que briga por Libertadores. E o Corinthians foi lá, fez 2-0, depois soube se defender para garantir o resultado. E assim, quem ajudou não foi só o Yuri Alberto e os jogadores que fizeram gol, não. Tá aqui o motivo da vitória, lá, ó. Taylor Swift. Toda vez que a Taylor Swift lança um disco, o Corinthians ganha na sequência. É impressionante. Teve uma derrota só, mas mais uma vez Taylor Swift lançou um disco e o Corinthians foi lá e ganhou. Caioba, tá essa informação jornalística. É a mina da Fiel. Exato. E agora, olha só, sabe quando você põe a mão no bolso e você não acha o passaporte daquele gelão no coração? Aconteceu com o Memphis, que disse que teve o passaporte roubado. E aí ele não se apresentou à seleção holandesa em que ele foi convocado, né? O técnico holandês disse que tá esperando ele por lá, mas ruim quando acontece isso, hein, Caioba? Péssimo, aconteceu na minha lua de mel, mas motivos diferentes. Mas aí a culpa é da minha esposa, meu amor, te amo, tá? Bom, pessoal, eu até achei que a lesão fosse ser mais grave. O Vitinho, ele jogou apenas 17 minutos no segundo tempo diante do Mirassol, deu uma assistência, a primeira assistência dele desde que ele chegou ao clube. Ele vem jogando bem, vem entrando bem e tudo mais. E, cara, pô, uma jogada muito boa pelo lado esquerdo, ele cruza, o Yuri Alberto faz o gol. E na sequência ele machuca sozinho numa arrancada pelo lado esquerdo. A maneira como ele saiu, colocando a mão no joelho, pedindo substituição, depois sendo retirado de maca, não conseguindo ficar de pé na maca, no chão, né, quando ele é erguido da maca, e gritando muito ali, me levou a crer, pela maneira como ele machucou, que era uma lesão de joelho e poderia ser mais grave até. Claro que é só a experiência falando, né? Eu não tinha nenhuma comprovação disso e a gente tinha que esperar o resultado de um exame. O Corinthians emitiu uma nota oficial ainda nesse domingo, dizendo que ele sofreu uma lesão no menisco, que é uma lesão mais simples de joelho. Mesmo assim, o período normal de recuperação é de 1 a 2 meses.
de 4 a 8 semanas. Então a gente tem uma pausa da data FIFA aí de 11 dias sem jogos, mas ainda assim ele vai demorar um tempinho para voltar. Isso se retornar esse ano, porque, vamos lá, daqui um mês é começo de novembro, daqui 2 é começo de dezembro e aí terminou o campeonato. Então pode ser que ele se recupere na metade de novembro para o final, pegue ali as últimas rodadas e, enfim, voltando de lesão, de um tempo de parada, daqui a pouco, né, falta de ritmo, não seja tão escalado assim. Então existe sim a chance dele voltar esse ano. Copa do Brasil, por exemplo, talvez, né, esteja à disposição, mas para o Campeonato Brasileiro existe a possibilidade dele não jogar mais. Então a gente precisa contar com isso. É mais um problema. Mas vamos lá, eu não quero falar só de problema, porque de problemas o Corinthians está cheio, né? E a gente está vindo de uma vitória, de um 3-0, mesmo com o Mirassol jogando no campo do adversário, dando muito mais finalizações, tendo muito mais posse de bola. Foi um Corinthians que encaixou o seu jogo e conseguiu um placar até elástico, mais até do que se imaginava na partida e deu uma melhorada na tabela. Na verdade, a rodada não foi boa. Não foi boa, mesmo assim, o que vale é a pontuação, né? Por que eu digo que não foi boa? Porque o Corinthians chegou a estar em 10º, mas nesse momento que eu estou gravando o vídeo, ele está até em 13º, não 12º. O Grêmio 13º, o Inter 14º. Mas tem jogos em andamento aqui ainda. Só para vocês terem uma ideia. O fato é, pontuou, venceu, voltou a vencer em casa, lindo, era o que precisava acontecer. Agora tem coisas boas acontecendo. O Memphis Depay voltou, fui crítico até, porque eu falei, ele se recuperou para jogar com a seleção, né? Porque ele estava demorando para voltar e ele se recupera justamente no jogo pré-data FIFA. Mas eu não sei de que maneira ele vai jogar essa data FIFA. O Lucas Silvestre, o filho do Dorival, auxiliar dele, concedeu entrevista pós-jogo e disse que o staff, né, físico do Corinthians entrou em contato com a seleção holandesa para passar exatamente a carga necessária para que ele também não seja sobrecarregado, na medida em que foi isso que o Corinthians estava fazendo com todos esses dias afastados, né? Para que ele pudesse jogar apenas alguns minutos contra o Mirassol, estava na previsão, e para que nos treinamentos e nos jogos pela seleção da Holanda ele também não estoure, né? E volte lesionado, não configure um agravamento. Então tudo isso tem que ser bem acordado, porque daqui a pouco o cara dá vida lá na Holanda, volta machucado para o Corinthians, aí não dá, né? Porque é o Corinthians que paga o salário dele e não é baixo, vocês sabem. Então assim, ele tá voltando, ele voltou alguns minutos e tal, claro que tá, não vou dizer fora de forma, fora de ritmo, mas ele é importante. O Memphis Depay é importante em jogos decisivos, quando você tem os seus principais jogadores, a coisa muda de figura. Acho até que ele entrou bem, tá? Perdeu um gol ali, né? Que a bola parou na frente dele, ele chutou em cima da marcação, mas é a falta do ritmo. Ali ele, em plenas condições, ele tinha tentado mais um drible, tinha buscado um tabelamento, tinha arrematado de primeira. O Memphis em forma, ele é obviamente fundamental para esse time. Agora, não é só ele que está voltando, né? O Carrilho vai demorar um pouquinho mais, o Yuri já voltou, então a gente, né, tá vendo coisas acontecendo. E o Rodrigo Garro? Bom, o Lucas Silvestre, nessa entrevista que eu escutei atentamente, ele falou sobre o retorno do Garro. E ele disse que essa semana o Garro já deve participar da transição, que é aquele trabalho, né, saindo da fisioterapia para trabalhar com os companheiros. Então, assim, gente, imagino eu que contra o Santos ele esteja à disposição. Talvez não para começar o jogo, para ganhar alguns minutos, e tomara que haja um controle de carga e uma cautela, né, para o Garro voltar aos pouquinhos nesse seu retorno. Até porque existe um fator que a gente não pode desconsiderar, que é o fator Breno Bidon. O Bidon finalmente foi escalado como meia. Um jogador que cresceu muito, evoluiu muito e que finalmente assumiu essa condição de um meia armador na ausência do Rodrigo Garro. E ele tem jogado muita bola. Falta ainda o arremate, eu sei que é uma cobrança da Fiel e dos analistas, né? Do entendimento da característica e da capacidade que ele tem. Ele pode arrematar mais, ele pode ser mais ousado, mas ele melhorou até nisso. Ele já está um pouquinho mais arriscando um passe mais
perigoso, mais ousado. O Bidon está crescendo demais. O Lucas entende, inclusive, que se ele continuar jogando isso, o potencial dele é para a seleção. E eu concordo. Eu acho o Breno Bidon absolutamente diferenciado. Ele tem muito talento. Ele pecava em muitas coisas, como no aspecto físico em disputa de bola, num setor que às vezes ele, atuando de segundo homem, na marcação, às vezes deixava a desejar, mas quando ele é alçado a uma condição de um terceiro homem, aí você explora aquilo que ele tem de melhor, que é justamente essa capacidade técnica que ele tem de ver o jogo e de daqui a pouco pifar companheiros, de buscar um passe entre linhas, de mapear o jogo. O Breno Bidon é maravilhoso nesse sentido. É claro que ele e o Garro são diferentes, e eles podem até jogar juntos, como já jogaram muitas vezes, mas eu acho que a cautela com o Garro ela pode acontecer na medida em que você acha um jogador desse nível, desse quilate. Até porque os parceiros ali na volância, eles também subiram, que é o caso do Maicon, é o caso do Martinez, eles estão jogando bem. Então você não precisa reconduzir o Breno Bidon a essa condição para ter que botar o Garro desesperadamente no time. É óbvio que o Garro é titular, que o Garro é imprescindível, mas eu estou colocando numa condição de que calma com o Garro, cuidem do Garro, deixa ele entrar, jogar alguns minutos, sentiu, preserva, volta, dá um jogo para ele, dá 2 jogos, descansa o terceiro. É isso, eu acho que isso precisa acontecer. E aproveita que o Bidon está nesse momento, nessa fase em ascensão, para poder fazer isso com calma. Ali na frente, nas semifinais da Copa do Brasil, o importante é ter todo mundo. É ter o Memphis, ter o Yuri, ter o Garro, ter o Bidon, quem sabe o Carrilho, é ter todo mundo bem. Porque aí, com força máxima, o Corinthians vai ter muita capacidade de jogar contra o Cruzeiro, eu acho. Se o Corinthians estiver na sua melhor força, o páreo vai ser duro. A gente pode colocar o Cruzeiro como favorito pelas peças que tem, mas eu acho que dá jogo. Dá jogo, especialmente se você tiver aquilo, né, que você tem de melhor, que no caso são esses jogadores titulares. Enfim, o Lucas também fez questão de valorizar a categoria de base e os meninos que vêm entrando. E aí a gente precisa falar do André, né? Que fez o seu primeiro gol, que desarma no terceiro gol, né? Na origem e toca para o Yuri e pisa na área para concluir. E é um menino que merece mais oportunidades. E aí eu preciso destacar também o trabalho da comissão técnica do Dorival. Porque aí nesse trabalho tem o Breno Bidon se destacando, você tem o Guinegão aparecendo, você tem o André Luiz entrando no time, você tem o Kaique tendo mais minutagem, enfim, até menos do que eu gostaria, mas foi um jogador que também apareceu. Estou esquecendo de alguém. Claro, tem mais jovens entrando, né? O próprio Dieguinho, enfim. Mas esses especificamente que eu citei são jogadores recuperados e lançados por essa comissão. Então isso tem que destacar, tem que valorizar. No momento em que todo mundo começou a se machucar, eles buscaram soluções. Os resultados, por vez ou outra, não apareceram. A postura do time foi condenável em alguns jogos, como contra o Sport, por exemplo. Sim, mas o saldo me parece positivo nesse sentido, nesse momento. Vamos aguardar. Tem um período de data FIFA, eu vou continuar atualizando vocês aqui sobre tudo que for acontecendo, né, e novidades no time, então fiquem ligados. Por isso, se inscreva no canal, não deixe de curtir, dar o like aqui e estejam conosco aqui, beleza? Valeu, eu volto na próxima. Tchau, pessoal. Espero que com a voz melhor. Até, tchau. Meus amigos, hoje já é domingo, o jogo foi sábado, mas ainda dá pra falar sobre essa vitória do Corinthians, hein? Vitória grandiosa, o Corinthians finalmente voltou a ganhar na Neoquímica Arena. E pessoal, é uma notícia muito boa, né? Corinthians voltando a ganhar em casa, fazia 7 jogos que não vencia, tirando a Copa do Brasil, né? Na Copa do Brasil, o Corinthians até o momento venceu todas que jogou. Venceu o Atlético Paranaense por 2-0, venceu o Novo Horizontino por 1-0, enfim, venceu todas dentro da Copa do Brasil, mas no Brasileiro o time estava devendo e agora venceu aí o Mirassol, um time que vem muito badalado, é um time aí que subiu para a Série A recente, né, esse ano, primeira vez na história, e já tá fazendo um belo campeonato, diga-se por passagem, né? Podemos ver aqui que os caras estão em 6º lugar e jogando bem, né? Nos últimos 3 jogos aí teve uma queda, já são 3 jogos sem vitórias, né? 2 derrotas e um empate.
Mas temos que valorizar aí esse time do Mirassol, viu? Que tem aí o Paulinho como diretor, o ídolo do Corinthians. Enfim, o Corinthians jogou demais, pessoal. Venceu aí. E nessa partida tivemos um lance aí um pouco chato, que foi a questão do Vitinho. Uma lesão aí no menisco do joelho. Provavelmente ele não joga mais essa temporada, até porque falta apenas 2 meses para acabar o ano. Então dificilmente ele vai jogar o Brasileiro. Possa ser que ele ainda jogue uma Copa do Brasil. Porque as finais vai ser lá depois do dia... Semifinais, na verdade, finais vai ser lá para depois do dia 10 de dezembro, então ainda dá tempo. Isso se ele não fizer cirurgia. Foi detectada lá um negócio no menisco do joelho, então se for só tratamento até que dá. Agora se for cirurgia, o tempo de recuperação é um pouco maior. Mas eu acredito aí que o Corinthians tem tudo, gente, para ir bem nesse fim de ano. No Brasileiro, não precisa... Ninguém tá esperando nada do Corinthians no Brasileiro. Pode falar a verdade, nenhum torcedor está criando expectativa, até porque, para mim, é impossível pegar ali pelo menos G3. Os caras ali com mais de 50 pontos, o Corinthians ainda com pouco. O Corinthians tem que pontuar muito bem, torcer para eles pontuar pouco, então G3 é impossível. O Corinthians tem que focar no G6 ou até um G4, dependendo da fase que o time entrar aí de vez. Ficando no G6 e batendo campeão da Copa do Brasil, tem coisa melhor que isso? E outra, se for para ser campeão da Copa do Brasil, por mim pode ficar em 10º, no meio da tabela. Porque sendo campeão da Copa do Brasil, vai ganhar uma bolada de dinheiro, já tá garantido na próxima Copa do Brasil, já tá garantido na Supercopa do Brasil e já tá garantido também na Libertadores. Então, sendo campeão da Copa do Brasil, não importa a posição que ficando ali pelo menos na fase ali de Sul-Americana, né? 14º ali pra cima, tá ótimo. Eu quero que você comente aqui o que você tá achando dessa temporada do Corinthians. Pessoal, sinceramente, eu tô achando muito bom o time que o Dorival tá formando, né? A gente vê que é um time que é bem treinado. Não é um time que ataca com desorganização. É um time que peca muito no individualismo. E isso não tem nada a ver com o treinador. Não é culpa dele. Se for ver contra o Flamengo, o Corinthians perdeu por quê? Yuri tentou cavar pênalti. Yuri perdeu o gol na cara. Se o Yuri faz esses gols tudo, já era. O treinador ficava limpo. Contra o Internacional, o Corinthians jogando bem, ganhando até o último minuto, chega no último segundo, o Kaká faz um pênalti. Que culpa o Dorival tem? Então, é complicado. O Corinthians tem que aproveitar, gente, as oportunidades que tem na partida e matar o jogo. Porque um tanto de ponto que o Corinthians perdeu esse Brasileiro por besteira, cara, é brincadeira, viu? Então, vamos ver o que vai acontecer. O Corinthians jogando aí no Brasileiro, fora de casa, tá até melhor do que dentro, né? Ganhou aí do Vasco fora, ganhou do Ceará fora, recentemente ganhou do Fluminense fora de casa, ia ganhando do Internacional. Então, creio que o Corinthians tem tudo aí pra terminar o ano bem. E quem sabe aí, né, pessoal, finalmente ganhar uma Copa do Brasil. O Corinthians vem batendo na trave aí, ó, desde 2018. 2018 bateu na final contra o Cruzeiro, 2019, 20, 21... não lembro muito bem a posição, mas em 2022 bateu na final, perdeu para o Flamengo. 2023 bateu na semifinal, perdeu para o São Paulo. 2023 perdeu para o São Paulo. 2024 perdeu para o Flamengo. 2025 vai ganhar do Cruzeiro e vamos para a final e quem sabe aí ser campeão. Comenta aqui nos comentários se você acha que o Corinthians é campeão e se passa já do Cruzeiro, né? O Cruzeiro aí não veio muito bem, a gente tá vendo aí como é que tá indo. Empatando com o Sport em casa. Então eu acredito aí que dá para passar desse Cruzeiro. Fim do ano aí eu acredito que o Carrilho já vai estar de volta, o Garro vai estar de volta 100%, Memphis vai estar também 100%. Então o Corinthians tem tudo para bater o Cruzeiro e quem sabe aí no eventual final ganhar do Vasco aí ou então do Fluminense. Comenta aqui, pessoal, sua opinião sobre tudo isso sem mais informações. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo, pessoal.